Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Juca e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica, beleza? E as suas aplicações gasosas, tudo bem? Então a gente está de frente aqui para um problema que ele tem o seguinte enunciado, olha só. No interior de um recipiente cilíndrico rígido, certa quantidade de um gás ideal sofre por meio de um pistão uma compressão isobárica, representada no diagrama. Sabendo-se que o êmbolo se desloca 20 centímetros, o módulo do trabalho e a força que o gás exerce sobre o pistão valem respectivamente. Bom, vamos lá. Vamos entender um pouco aqui essa questão. Olha só, vou te contar uma historinha. Era uma vez um gás. Esse gás, ele estava inserido no interior de um pistão. De um recipiente, perdão. Esse recipiente, que tem um formato cilíndrico, ele é tampado aqui por um êmbolo. Tudo bem? Esse êmbolo aí, né, que é o nosso pistão da historinha, ele tem aqui, ó, ele está aqui, essa parte roxa móvel, e ele está segurando, ele está guardando o nosso gás, beleza? Então aqui está o gás, beleza? Então tá lá, o gás estava tranquilão, tá? Aí o que aconteceu? Esse gás, ele foi comprimido, ou seja, o êmbolo sofreu uma força, e uma vez que esse êmbolo sofreu uma força, esse êmbolo ele desceu, ele se deslocou para baixo 20 centímetros. Então rolou aqui um deslocamento, e você pode ver que o gás ele ficou comprimido, ou seja, rolou aqui uma compressão gasosa, beleza? Então, rolou aqui uma compressão gasosa. Esse gás passou agora a ocupar um determinado volume. Este volume passou a ser este aqui, tudo bem? E isso aconteceu devido àquela força ali, tá? Bom, esse processo foi um processo isobárico, tá? Então deixa eu só colocar aqui que aqui é o estado inicial, aqui é o estado final. Maravilha? E aí qual é a ideia? Vamos lá. Eu vou calcular primeiro o trabalho, né? Então, para calcular o trabalho, você precisa lembrar de duas coisas. Quais são elas? Primeiro, para calcular o trabalho sobre um gás, em qualquer situação, o que você tem que fazer? Você tem que calcular a área. E essa área é a área entre o gráfico e o eixo do V. Ou seja, a gente está falando dessa área aqui, ó, essa áreazinha aqui. Então, essa área que eu estou marcando para você é numericamente igual ao trabalho realizado. Tudo bem? Bom, vamos lá. A segunda possibilidade, que é, né, o caso específico em questão, é quando a gente fala de um processo isobárico. Bom, quando o processo é do tipo isobárico, a gente pode calcular o trabalho fazendo P vezes ΔV. E quem é quem aqui? Bom, o P é a pressão que é mantida constante. E o ΔV é a variação de volume. Tudo bem? Lembrando que variação de qualquer coisa é sempre final menos inicial. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, galera, como é que vai ficar? Eu vou usar aqui, né, o segundo tópico. Eu vou utilizar aqui trabalho é igual a P vezes ΔV, ok? Então, esse trabalho vai ser a pressão, que é 4, vezes 10 elevado a 5, porque eu não posso esquecer de olhar o parênteses, tudo bem? Vezes a variação de volume. Então, vamos lá. Volume final menos o inicial. Bom, o final é 2. Olha para o gráfico e o inicial é 5.
Beleza? Novamente, eu tenho que olhar para o parênteses e eu vejo que é vezes 10 elevado a menos 4. Então, lá está o nosso vezes 10 elevado a menos 4. Maravilha! Então, como é que fica isso aqui? Esse trabalho vai ficar, aqui dá 3. Então, aqui dá 3. Na verdade, dá menos 3. Então, menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Menos 12. Vamos lá. Bases iguais, a gente soma os expoentes, né? A gente repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar vezes 10 elevado a 1. Bom, então, nesse caso, o trabalho realizado aí é menos 120 joules. Aí você vira e fala para mim assim, professor, peraí. Primeira coisa, por que desse sinal negativo? Bom, existe a convenção do seguinte, repare, aqui nessa questão, a força apertou o gás. Então, nós costumamos dizer que o trabalho foi realizado sobre o gás. Então, quando a gente tem um trabalho realizado, sobre o gás, nós vamos ter um trabalho negativo. Agora, se a gente tiver um trabalho realizado pelo gás, nós temos um trabalho dito positivo. Como que seria um trabalho realizado pelo gás? Seria aquela situação em que esse gás ele faz a força. Então, se o gás fizesse a força, a gente teria um deslocamento ao contrário. Tudo bem? Então, se a gente não tem um deslocamento, porque deslocamento ao contrário seria o quê? Uma expansão. Diferente do caso que foi uma compressão. Ah, beleza. Então, se liga, olha só. Neste caso aqui, como o trabalho foi feito sobre o gás, o trabalho ele deu um valor negativo. Tá legal? Então, esse sinal de negativo indica que o trabalho foi feito sobre o gás. E isso, trabalho ser feito sobre o gás, indica uma variação de volume negativa. Maravilha? Bom, e para fechar, vamos calcular a força. A gente precisa lembrar que para calcular a força, trabalho é F vezes D vezes o cosseno de θ. Bom, repare aqui que F a gente não sabe, mas o trabalho a gente sabe. Vou pegar só o módulo, tá legal? Não, vou pegar o módulo não. Vai ficar menos 120 é igual a F vezes o D, que foi 20 centímetros. Ora, se foi 20 centímetros, é 0,2 metros. Vezes o cosseno de θ. Vamos lá. Se o trabalho é realizado pelo gás, sobre o gás, melhor dizendo, FD tem a mesma direção e sentido. Ora, se FD tem a mesma direção e sentido, significa que esse cosseno aqui é o cosseno de 0 graus. Então, a gente sabe que menos 120 é igual a F vezes 0,2 vezes 1. Beleza? Então, 0,2F é igual a menos 120. Se eu multiplicar, vou multiplicar dos dois lados aqui por 5, tá? Mas, professor, por que multiplicar por 5 dos dois lados? Eu estou multiplicando por 5 dos dois lados porque 5 vezes 0,2 dá 1. 1 vezes F dá 1. Então, nesse caso, o F ele daria menos 600 newtons. Como ele pede aqui, né, o módulo, o módulo é só o valor. Logo, a gente sabe que a força exercida sobre o gás é de 600 newtons. Tudo bem? Então, queridos, por hoje é só. Saudações e até a próxima. Tchau, tchau.